No entanto, as determinações de ordem superior continham certas restrições no sentido de preservar, de algum modo, os humilhores. Nota: humilhores eram as pessoas de condição humilde sem qualquer título de dignidade social. Nota de Emanuel, aos quais a corte oferecia recursos de liberdade caso prestassem juramento a Júpiter, abjurando Cristo Jesus. Examinando os títulos de Paulo e conhecendo através de seus informes verbais as prestigiosas relações de que podia dispor nos círculos romanos, o chefe da prisão, Mamertina, resolveu consultar a Cássio Domício sobre as providências cabíveis no caso. Chamado ao estudo da questão, o amigo do apóstolo compareceu solícito, procurando falar com o prisioneiro depois de longa entrevista com o diretor da prisão. Domício explicou ao benfeitor que a situação era muito grave, que o prefeito dos pretorianos estava investido de plenos poderes para dirigir a campanha como melhor entendesse, que toda a prudência era indispensável e que, como último recurso, só restava um apelo à magnanimidade do imperador, perante quem o apóstolo devia comparecer para defender-se pessoalmente, caso fosse deferida a petição apresentada a César naquele mesmo dia. Ouvindo essas ponderações, o ex-rabino recordou que uma noite em meio à tempestade entre a Grécia e a ilha de Malta, ouvira a voz profética de um mensageiro de Jesus que lhe anunciava o comparecimento perante César, sem esclarecer os motivos do evento. Não seria aquele o momento previsto? Milhares de irmãos estavam presos ou em extrema desolação. Acusados de incendiários, não haviam encontrado uma voz firme e resoluta que lhes advogasse a causa com o preciso desassombro. Percebia em Acácio a preocupação pela sua liberdade, mas por trás das insinuações delicadas havia um convite discreto para que ocultasse a sua fé perante o imperador na hipótese de ser admitido à real entrevista. Compreendia os receios do amigo, mas intimamente desejava alcançar a audiência de Nero a fim de esclarecê-lo quanto aos sublimes princípios do cristianismo. Constituir-se-ia advogado dos irmãos perseguidos e desditosos. Afrontaria de face a tirania ovante, clamaria pela retificação do seu ato injusto. Se fosse novamente preso, voltaria ao cárcere com a consciência edificada no cumprimento de um sagrado dever. Depois de rápida meditação sobre a conveniência do recurso que lhe parecia providencial, insistiu com Domício para que o patrocinasse com os empenhos ao seu alcance. O amigo do apóstolo multiplicou atividades pessoais para alcançar os fins em vista. Valendo-se do prestígio de todos os que viviam em condições de subalternidade junto do imperador, conseguiu a desejada audiência para que Paulo de Tarso se defendesse como convinha no apelo direto à autoridade de Augusto. No dia aprazado, foi conduzido entre guardas à presença de Nero, que o recebeu curioso num vasto salão onde costumava reunir os favoritos ociosos da sua corte, criminosa e excêntrica. Interessava-lhe a personalidade do ex-rabino. Queria conhecer o homem que mobilizara grande número de seus íntimos para apoiar-lhe o recurso. A presença do apóstolo dos gentios causou-lhe enorme decepção. Que valor poderia ter aquele velho insignificante franzino? Ao lado de Tigelino e de outros conselheiros perversos, fixou ironicamente a figura de Paulo. Era incrível tamanho interesse em torno de uma criatura tão vulgar. Quando se dispunha a recambiá-lo à prisão sem lhe ouvir o apelo, um dos áulicos lembrou que seria conveniente facultar-lhe a palavra para que se lhe aferisse a indigência mental. Nero, que jamais perdia a ocasião de ostentar suas presunções artísticas, considerou o alvitre bem apresentado e ordenou ao prisioneiro que falasse à vontade.
Ladeado por 2 guardas, o inspirado pregador do Evangelho levantou a fronte cheia de nobreza, fitou César e os companheiros do seu séquito leviano e começou resoluto. Imperador dos romanos, compreendo a grandeza desta hora em que vos falo, apelando para os vossos sentimentos de generosidade e justiça. Não me dirijo aqui a um homem falível, a uma personalidade humana simplesmente, mas ao administrador que deve ser consciencioso e justo, ao maior dos príncipes do mundo, e que, antes de tomar o cetro e a coroa de um império imenso, deve considerar-se o pai magnânimo de milhões de criaturas. As palavras do velho apóstolo ecoavam no recinto com o caráter de uma profunda revelação. O imperador fixava-o admirado e enternecido. Seu temperamento caprichoso era sensível às referências pessoais, onde predominassem as imagens brilhantes. Percebendo que se impunha ao reduzido auditório, o convertido de Damasco prosseguiu mais corajoso. Confiando em vossa longanimidade, pleiteei esta hora inesquecível a fim de apelar para o vosso coração, não somente por mim, mas por milhares de homens, mulheres e crianças que padecem nos cárceres ou sucumbem nos circos do martírio. Falo aqui em nome dessa multidão incontável de sofredores, perseguida com requintes de crueldade por favoritos de vossa corte, que deveria ser constituída de homens íntegros e humanitários. Acaso não chegarão aos vossos ouvidos os lamentos angustiosos da viuvez, da velhice e da orfandade? Ó Augusto imperante do trono de Cláudio, sabei que uma onda de perversidade e de crimes odiosos varre os bairros da cidade imperial, arrancando soluços dolorosos aos vossos tutelados miserandos. Ao lado da vossa atividade governamental, por certo, rastejam víboras venenosas que é necessário extirpar a bem da tranquilidade e do trabalho honesto do vosso povo. Esses cooperadores perversos desviam vossos esforços do caminho reto, espalham terror entre as classes desfavorecidas da sorte, ameaçam os mais infelizes, são eles os acusadores dos prosélitos de uma doutrina de amor e redenção. Não acrediteis no embuste dos seus conselhos que ressumam crueldade. Ninguém trabalhou talvez quanto os cristãos no socorro às vítimas do incêndio voraginoso, enquanto os patrícios ilustres fugiam de Roma desolada, enquanto os mais tímidos se recolhiam aos lugares mais abrigados de perigo, os discípulos de Jesus percorriam os quarteirões em chamas, aliviando as vítimas infortunadas. Alguns imolaram a vida ao altruísmo dignificador. E por fim, vede, os trabalhadores sinceros do Cristo foram recompensados com a pecha de autores do crime hediondo, de caluniadores sem entranhas. Acaso não vos doeu a consciência ao endossardes tão infames alegações, a revelia de uma sindicância imparcial e rigorosa? No efervilhar das calúnias não vi surgir uma voz que vos esclarecesse. Admito que participais certamente de tão trágicas ilusões, porque não creio no desvirtuamento da vossa autoridade reservada às melhores resoluções em favor do império. É por isso, ó imperador dos romanos, que, reconhecendo o grandioso poder enfeixado em vossas mãos, ouso levantar minha voz para esclarecer-vos. Atentai para a extensão gloriosa de vossos deveres. Não vos entregueis à sanha de políticos inconscientes e cruéis. Lembrai-vos de que, numa vida mais elevada que esta, ser-vos-ão pedidas contas de vossa conduta nos atos públicos. Não alimenteis a pretensão de que vosso cetro seja eterno. Sois mandatário de um Senhor poderoso que reside nos céus. Para vos convencerdes da singularidade de semelhante situação, volvei um olhar apenas ao passado brumoso, onde os vossos antecessores, em vossos palácios faustosos, perambularam guerreiros triunfantes, reis improvisados, herdeiros vaidosos de suas tradições. Onde estão eles? A história nos conta que chegaram ao trono com os aplausos delirantes das multidões.
Vinham soberbos, ostentando magnificências nos carros do triunfo, decretando a morte dos inimigos, adornando-se com os despojos sangrentos das vítimas. Entretanto, bastou um sopro para que resvalassem do esplendor do trono para a escuridão do sepulcro. Uns partiram pelas consequências fatais dos próprios excessos destruidores, outros assassinados pelos filhos da revolta e do desespero. Recordando semelhante situação, não desejo transformar o culto da vida em culto da morte, mas demonstrar que a fortuna suprema do homem é a paz da consciência pelo dever cumprido. Por todas essas razões, apelo para que a vossa magnanimidade, não só por mim, como por todos os correligionários que gemem à sombra dos cárceres, esperando o gládio da morte. Observando-se longa pausa no verbo eloquente do orador, podia ver-se a estranha sensação que a sua palavra havia causado. Nero estava lívido. Tigelino, profundamente irritado, procurava um recurso para insinuar-se com alguma observação menos digna a respeito do postulante. As raras cortesãs presentes não disfarçavam a indizível comoção que lhes abalara o sistema nervoso. Os amigos do prefeito dos pretorianos mostravam-se indignados, rubros de cólera. Depois de ouvir um áulico, o imperador ordenou que o apelante se conservasse em silêncio até que tomasse as primeiras deliberações. Estavam todos surpreendidos. Não se podia esperar de um velho franzino e doente tamanho poder de persuasão. Um desassombro que raiava pela loucura segundo as noções do patriciado. Por muito menos, velhos e probos conselheiros da corte haviam alcançado o exílio ou a sentença de morte. O filho de Agripina parecia abalado, não mais assentava no olho a impertinente Esmeralda à guisa de monóculo. Tinha a impressão de haver escutado sinistros vaticínios. Entregava-se automaticamente aos seus gestos característicos quando impressionado e nervoso. As advertências do apóstolo penetravam-lhe o coração, suas palavras pareciam ecoar-lhe nos ouvidos para sempre. Tigelino percebeu a delicadeza da situação e aproximou-se. Divino, exclamou o prefeito dos pretorianos, em atitude servil, a voz quase imperceptível. Se quiserdes, o atrevido poderá morrer aqui mesmo ainda hoje. Não, redarguiu